Há pouco você até disse, né, Samuel? Daqui um pouco mais pra frente vou atualizar um pouco esse cenário de momento do Cruzeiro nesse bastidor. De certa forma, de pressão poderia ser diferente, mas você pode trazer desse bastidor do Cruzeiro nesse momento. Então, ô Léo Campos, é porque a demissão do Tite não está definida, como eu disse há pouco. Claro que a pressão é cada vez maior e um cenário de que teria que acontecer um extraordinário nesse momento para o trabalho ter sequência, né? Classificar no Mineiro, se recuperar imediatamente no Campeonato Brasileiro e seguir, né? O Campeonato Mineiro, pelo que virou agora, vai precisar ser campeão, inclusive. Não só se classificar no sábado, como buscar o título. Então, não dá pra gente chegar aqui falta pouco, estão já debatendo um cenário de demissão. Eu não tenho essa informação e seria leviano aqui falar sobre isso, né? Mas o que a gente pode concluir disso tudo é que o cenário vai ficando cada vez menos ou a saída do Tite, ela pode vir em um momento em que nada vai acontecer de extraordinário para que o papel ele se inverta. Não sei se eu estou sendo claro aqui, mas o Tite com a comissão técnica, eles vão ter que mudar da água para o vinho o que vem acontecendo. Agora não é só resultado, né? Agora é desempenho também. Os resultados que a comissão técnica ela teve oportunidade aí já ficaram pelo caminho. O Cruzeiro vai ter que mudar muito para não partir para uma troca no comando técnico. O que eu já vejo aí como uma preocupação porque se fosse o Leonardo Jardim, e é importante a gente dizer aqui algumas coisas do Leonardo Jardim. Muita gente, por que ele saiu então? Gente, a gente falou aqui várias vezes que o Leonardo Jardim pediu para deixar o Cruzeiro por causa de problemas pessoais que ele precisava de 2 meses para resolver. E isso vem acontecendo, aconteceu já algumas coisas da parte da esposa, de outros familiares, e vem acontecendo. A partir deste momento, ele vai voltar para o mercado, ele vai voltar ao futebol brasileiro? Eu não tenho essa informação. Porque se tiver, e se tiver algo pela forma como ele saiu e etc. Se tiver alguma coisa disso, eles têm que passar por cima de qualquer coisa, né? De orgulho e tudo. E entender que esse grupo aí funcionou só com ele. Que a casa foi organizada por ele. E repito, não sei se ele aceitaria, em caso de saída do Tite, um convite para retornar ao futebol brasileiro. Sei que ele tem uma amizade com o Pedrinho, tem um carinho muito grande pelo torcedor. O torcedor, o tempo inteiro lá nas redes sociais, fica clamando pelo Leonardo Jardim, né? Então, tem alguns pontos nessa história do Jardim, não é? Eu vi muita gente falando, por que ele aceitaria pouco tempo após deixar o clube? Mas é o tempo exatamente que ele pediu. Ele foi muito franco, inclusive, na entrevista coletiva de despedida, né? Sim. E como ele foi muito franco, eu imagino, durante todo o período dele no Cruzeiro, assim, entrevistas coletivas até demais. Em determinado ponto, a gente vai criticar um pouquinho, né, da sinceridade, assim, de não expor um atleta, mas às vezes falando firme sobre uma situação de jogo. E aí é outra coisa, sobre o Tite. Eu sei que é um tempo curto e mais cedo aí eu falei sobre. Eu queria chegar aqui e, poxa, a escolha do Tite, e acho que muita gente entendeu, né? O torcedor já tinha uma rejeição lá por causa do passado dele lá do outro lado, né? Pelo trabalho que não aconteceu no Flamengo, então o torcedor já tinha. Mas nós aqui, na condição de jornalistas também, né? Buscamos entender o processo e acho que foi uma certa unanimidade ali nas análises que, poxa, fez uma escolha que pode ser segura. Um técnico que é grande, tem muita conquista no currículo. Sabe lidar com elencos recheados de valores. Exato, tem o peso aí para fazer um elenco acontecer, né?
para que as coisas possam fluir. Mas, ao mesmo tempo, e aí para a diretoria do Cruzeiro, né, o Pedro como dono, o Pedro Júnior e todos, se você fez uma escolha e ela não deu certo, não precisa de também postergar o que hoje, para mim, tá mais do que claro que vai acontecer. O Cruzeiro não vai sair do lugar. E a tendência é piorar, talvez, né? Sim, o trabalho desse ponto, vai não vai. O trabalho desse ponto, Samuel, é mais difícil do que do ponto 0 que ele iniciou. Entende? Desse ponto, sim, pós 10 jogos. Total. Por várias coisas. De dar a volta por cima, né? Entende? Bem mais. Para todos. Então, quando se vai no Tite, o Cruzeiro, a saída do Jardim, até no dia lá, a gente estava no mesmo hotel em São Paulo, o Cruzeiro tentando mudar o Jardim de ideia, o Paulo Pitombeira estava lá, o Pedro conversou por muito tempo, se vence o Corinthians, aí vai para a final, ia ter mais tempo para tentar, porque o planejamento vinha sendo tocado, né? A partir do momento ali, um mês talvez, começaram a, poxa, tá mais difícil, mas ninguém desistiu, né? Porque o Jardim podia simplesmente, não, eu resolvo aqui de uma outra forma, numa data FIFA aí, pega uns dias, alguma coisa assim, e tenta resolver esses problemas, né? Adia alguma coisa e tal, e poderia ficar, e era o caminho melhor para todo mundo, né? Continuidade do trabalho com o Jardim, fazendo algumas contratações ali e pronto. A partir do momento em que não deu, a alternativa era o Arthur Jorge, era o plano A. Depois, o Pedro chegou a conversar com o Paulo Pessolano. Talvez ali estando até um pouco à frente do Tite, numa preferência, né? Mas aí vem um debate entre todos ali do departamento de futebol e eles partem para um nome, como a gente disse, né? De mais experiência, de se trabalhar, já trabalhou com alguns desses jogadores e tudo, e aí foram para o lado do Tite, né? Então, agora é a hora de assumir. Fizemos uma escolha, infelizmente não deu certo, porque todo mundo quer que dê certo. Mas alguém hoje, o pessoal do chat aí pode falar, né? Eu não consigo ter mais esperança que a gente vai sair do lugar. Não tô aqui, pode mandar embora e trazer qualquer um. E o que me preocupa é o sucessor em caso de saída do Tite. Porque se fosse o Jardim, ou se for o Jardim, para mim o problema tem uma grande chance sim de ser solucionado. E não tem garantia também que ele vai voltar e conseguir o mesmo que ele conseguiu, né? Mas seria uma alternativa legal. Véio. Agora, se sai e vai para o mercado, eu tenho medo. Você falou daqui para frente é mais difícil do cenário anterior do Jardim, até imagino, porque o objetivo do Cruzeiro nesse ano é um pouco acima da temporada passada. O que o trabalho do Jardim e o trabalho da diretoria o ano passado deu fruto foi talvez um pouquinho acima daquilo esperado. Se a gente pegar alguns anos atrás, falando assim, lá em 2025 o Cruzeiro vai terminar o Brasileiro em terceiro e chegando ainda com chance de ser campeão numa reta final. Era difícil imaginar um pouquinho. Obviamente, depois que conseguiu reajustar a casa e o Cruzeiro engatou sequência de vitórias no Brasileiro, isso ficou mais palpável. Só que esse ano, a própria diretoria, essa comissão técnica também, já entendeu que o objetivo é ser campeão, é conquistar um título. E a pressão vai ser por isso. Obviamente que ser campeão é muito difícil, só um é campeão, né? Só um no Brasileiro é campeão, só um na Libertadores é campeão. Mas o Cruzeiro vai competir para isso? A estrutura tá aí, o investimento também teve. Você pode pegar alguma carência ou outra, mas independente de qualquer carência, né, tá muito longe ainda da competitividade que o Cruzeiro pode entregar. Imagina um cenário complicado, até mesmo para o próprio Jardim, porque se ele chega numa saída eventual de um título, o Jardim chegando, fazer o que ele fez no ano passado também já não basta. Ele tem que ir além. Ele vai chegar, eu me arrisco a dizer que ele vai chegar num cenário parecido, tá, Leão? Com a diferença que agora a gente sabe o que esperar dele.
E o ponto principal para mim que o Leonardo Jardim vai encarar de similaridade com quando ele chegou na outra temporada é o aspecto físico. Ele vai pegar um time que fisicamente... e eu acho que a expectativa do torcedor ela é muito grande em um retorno do Leonardo Jardim, porque tem uma fala dele que é emblemática. Eu sou responsável pela parte física, pela parte técnica e pela parte mental dos atletas. Então, o torcedor do Cruzeiro ficou com aquela sensação de que a gente precisa de um treinador que tenha capacidade de cuidar de todos esses aspectos. E aí, é um ponto que a gente precisa alinhar em expectativa, que vem, acho que, muito da escola do treinador português. A gente viu o Luiz Castro fazer isso no Botafogo, a gente viu o Arthur Jorge fazer isso no Botafogo. Ele já tá fazendo no Grêmio, Luiz Castro. Grêmio. Ontem mesmo, após uma pancada, ele chamou tudo pra ele. Tudo o Jorge do jogo Jesus que acontece no Flamengo é comigo. Fechou ali dentro do campo, eu decido. Algumas informações até davam conta de que o Jorge Jesus cuidava até da logística do Flamengo no que diz respeito a viagens. E o treinador brasileiro, e aí eu não tô falando que existe um certo ou errado nisso, não. É maneira de se trabalhar. Eu acho que ele não tem isso. Só que o Cruzeiro tá entrando nessa. O Samuel trouxe a questão do Pesolano. O Arthur Jorge foi uma opção, foi a primeira opção em algum momento. O fato é que o Cruzeiro precisa de uma solução. O meu medo, e eu falei isso na transmissão ontem, se não for o Jardim, se o Jardim falar, gente, agradeço muito, vou voltar ao mercado, mas não quero voltar ao Brasil. E aí, quem vai ser a escolha dessa diretoria? Eu, sinceramente, não tenho tanta confiança nessas pessoas para escolherem um possível substituto, caso o Tite não esteja por aqui. Cara, e assim, eu nem acho, só pra falar, né, tipo, não tá acontecendo, eu sou mais um que entende que, não sei se, eu não acho que o trabalho do Tite vá virar, adoraria estar equivocado com isso, né, para eu chegar nessa conclusão, eu demoro, porque eu até conversava com o Matar mais cedo, ele também divide essa opinião. Detesto trocas no comando, eu sou muito resistente com isso, cara. E eu preciso, quando as coisas estão indo muito mal, eu preciso de pelo menos 10 jogos ali, na minha cabeça eu coloco esse tipo de questão, só que acaba não acontecendo dessa forma. O trabalho do Tite não anda, eu não tenho expectativa de melhora neste momento. E é isso, Léo. Acho que a gente já tá. Até falei hoje, né? As pessoas, o departamento de futebol do Cruzeiro tem que ter as leituras necessárias, né? Mas um caso de um jogador que foi contratado e não aconteceu, o Wallace. Mas a contratação eu não acho que foi uma contratação equivocada, sabe? Se o Tite de fato daqui a pouco deixar o Cruzeiro, particularmente eu não acho que a contratação foi equivocada. Eu acho que ela seguiu uma linha que me agradava. Enfim, a gente já falou aqui das qualidades do Tite, só que também acontece, né? Assim como acontece no campo, acontece também com relação à comissão técnica, por vezes um diretor. O futebol, ele é cheio dessas situações, Léo. Rapidinho, Léo, que eu concordo muito com isso que o Valu falou, porque eu também defendi a escolha do Tite, tá? Eu também achei a escolha do Tite uma escolha acertada, e eu tinha a sensação de que o Tite ia conseguir fazer o Cruzeiro dar esse próximo passo, no sentido de que o Leonardo Jardim, qual que era o maior problema? A gente falava, o Cruzeiro nos jogos precisa de ter mais a posse, e o Tite vem de uma mudança no seu estilo. Existe um Tite antes da seleção brasileira, que era um Tite que tinha um jogo mais vertical, em alguns momentos até um Tite mais conservador do que o ideal, um Tite retranqueiro, vou usar o termo que a galera usa muito. E aí na seleção ele passa a ter um jogo mais propositivo, até pela qualidade das peças, só que eu não consigo ver isso acontecendo. E aí eu não tenho vergonha nenhuma de voltar atrás da minha opinião. Sim. Não tenho vergonha. Acho que foi uma escolha acertada, mas hoje... Você nem volta, você nem tá nem mudando a sua opinião. Não, verdade, eu tô fazendo uma avaliação de que não deu certo. Isso. Poderia talvez dar certo com o Pesolano? Poderia. Mas eu também não vou pra essa parte agora, aproveitando que o Tite até então não aconteceu. Seria meio que fácil. ser profeta do acontecido. Total. Eu entendi numa bola dividida entre Pesolano e Tite, o Tite acabar saindo com uma análise, com uma avaliação melhor, pelo próprio currículo, pelo que ele construiu na história dele como técnico de futebol.
Gostou desse vídeo, né? Eu sei que você gostou, então deixa o like aqui, se inscreve na Samuca TV e segue acompanhando, hein, os cortes, as lives que são 11 da manhã e 19 horas, beleza? Tamo junto, como diz o patrão, vamos que vamos!